Você sabia que as técnicas que você pode usar para aprender melhor matemática, biologia e história são completamente diferentes? O meu nome é Lucas Barassas e eu fui aprovado em medicina da USP em 6 meses. E durante esses meus meses de estudos, eu testei mais de 100 técnicas diferentes e eu queria trazer aqui para vocês aquelas que eu acho que não podem faltar na sua preparação para o vestibular. Então, para isso, eu separei em 2 grandes tópicos principais. Então, o primeiro deles, eu vou te mostrar algumas técnicas universais que elas funcionam para qualquer pessoa, em qualquer tipo de matéria. E depois, a gente vai entrar em algo mais específico ali, que é como estudar cada matéria de um jeito diferente. E para te ajudar com tudo isso, eu estou deixando no link da descrição uma planilha de experimentação de técnicas de estudo para você conseguir se organizar melhor. Então aproveita que é gratuito. Bora lá para as técnicas então? Você talvez já ouviu falar da técnica Pomodoro. Mas será que você está usando ela da forma mais eficiente? Basicamente, o Pomodoro ele divide o seu tempo de estudo em blocos de foco e de pausa. O modelo clássico é aquele que você fica 25 minutos estudando ativamente, seguidos de 5 minutos de descanso. Mas, sinceramente, no nosso contexto, eu acho que ele não é muito ideal. Sabe por quê? Eu achava que 25 minutos eles eram muito curtos e não deixava tempo ali da gente terminar, por exemplo, uma aula inteira. E também 5 minutos de pausa não dava tempo nem de descansar de verdade. Então sabe o que eu fiz? Eu adaptei. Durante a minha preparação, eu usava blocos um pouco maior de 50 a 60 minutos de estudo e depois eu passava 10 a 15 minutos descansando. Agora, se você está começando e acha que 50 minutos é muito, pode ali começar pelo 25/5, mas vai aumentando isso progressivamente que você vai ver que funciona muito melhor. Uma coisa que me ajudou, inclusive, a colocar o Pomodoro em prática foi usar um aplicativo chamado Forest. Ele é ótimo porque, além de ajudar a controlar o tempo, ele ainda tem uma gamificação que é super divertidinha. Você planta uma arvorezinha enquanto estuda e se mexer no celular, a árvore morre. Então é uma ótima forma ali de manter o foco. E sabe o que é melhor de tudo? Ele é gratuito, tanto para o Android como para o iPhone. Então eu vou deixar ali o link na descrição também para você poder baixar ele. E uma coisa super importante, o que você faz durante o período de pausa pode fazer toda a diferença também. Então, redes sociais, por exemplo, esquece. Eles não descansam a sua cabeça. Pelo contrário, eles só te enchem de mais estímulos e te fazem perder a noção do tempo. O que funciona melhor? Geralmente fazer coisas mais leves, tipo dar uma caminhada curta, toma uma água, ou se você estiver em casa, sei lá, lava a louça. Se você está no cursinho ou na escola, levanta, vai para o bebedouro, dá uma alongada. O importante é sair um pouco daquela posição fixa que a gente costuma ficar e dar uma pausa ali para o corpo e também para a mente. Agora, vamos falar sobre uma técnica que foi um divisor de águas nos meus estudos, que era assistir as aulas numa velocidade acelerada. Talvez você já tenha pensado nisso, ou, enfim, tente fazer, mas fica aquela dúvida. Será que dá para entender tudo que eu tô vendo? Será que realmente funciona isso? Olha, eu vou te dizer. Essa foi uma das coisas que mais me ajudaram na minha aprovação. Quando eu comecei a estudar, eu precisava correr contra o tempo. Eu entrei no cursinho ali, já era maio, e a galera tava toda ali desde fevereiro estudando frito. Ou seja, eu tinha que recuperar meses de conteúdo em poucas semanas. E foi aí que essa técnica me salvou o cronograma. Eu assisti as aulas no 1.5x ou no 2x, o que me permitiu dobrar a quantidade de conteúdo que eu absorvia no mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto uma aula normal levava 1 hora para uma pessoa, para mim demorava 30 minutos. Isso me dava um tempo extra para fazer exercícios, revisar e ainda organizar o meu cronograma. E sabe o que é melhor de tudo? Tem um estudo da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, que ela mostrou que as pessoas que assistem a aula até no 2x, elas têm o mesmo desempenho nas provas que aquelas que vêm no x. Então, a queda de rendimento ela só acontece a partir do 2.5x ou em diante. Então, se você mantiver até o 2x, provavelmente está super seguro. E se você está começando, é a primeira vez que está fazendo isso, começa pelo 1.5 e conforme se sentir segurança, aí aumenta para o 2x logo depois. Agora, uma dica prática para quem quer começar, tem algumas plataformas que elas já permitem ajustar a velocidade do vídeo, mas elas geralmente têm um limite fixo ali de 1.5x ou 2x. Se você quiser algo mais personalizado, tem um plugin que eu uso no meu computador que ele consegue ajustar de 0.1x em 0.1x. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição aqui para você. E é muito legal, porque você não precisa sair de 1.5x direto para 2x. Você pode ir do 1.5 para 1.6, depois para 1.7, até conseguir chegar no 2x e se sentir confortável com isso. Agora, por último, das técnicas gerais, vamos falar sobre uma técnica que eu considero que é essencial, que é a repetição espaçada.
Talvez você já tenha ouvido falar dela. Essa técnica basicamente parte de um princípio simples. O nosso cérebro, ele não aprende tudo de uma vez. Para realmente fixar um conteúdo, você precisa revisitar ele de tempos em tempos diferentes. Então deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Imagina que você assistiu uma aula hoje de matemática. O que a maioria das pessoas faz? Elas vão direto para a lista de exercícios naquele mesmo dia. Só que isso não é ideal. Quando você faz isso logo depois de você ver a aula, você ainda está com aquele conteúdo muito fresco na sua cabeça. O problema é que você está treinando a sua memória de curto prazo. E o que a gente quer é consolidar a memória no longo prazo. Afinal de contas, o foco aqui não é mais a prova do dia seguinte, mas sim o vestibular, que é só lá no final do ano. Então a ideia aqui é a gente deixar um intervalo maior entre o momento que você vê aquele conteúdo pela primeira vez e o momento que você aplica ele, por exemplo, numa lista de exercícios. Eu, por exemplo, eu gostava de esperar de 2 a 3 dias antes de fazer os exercícios. Então, se eu assistisse uma aula de biologia, por exemplo, na segunda, eu só ia resolver os exercícios daquela aula, por exemplo, na quarta ou até na quinta-feira. Inclusive, eu mostro nesse outro vídeo aqui como eu organizava isso no meu planejamento. E sim, você vai ver que é mais difícil quando você for resolver a lista de exercícios, porque uma parte ali você já esqueceu. Mas é justamente essa dificuldade que vai fazer o seu cérebro se esforçar mais e criar aquelas conexões e fixar o conteúdo de verdade na sua memória. E tem mais. Quando você encaixa os simulados no seu cronograma, você vai automaticamente criar essas revisões adicionais. Então, por exemplo, se você faz simulado toda semana, as matérias que você estudou 2 ou 3 dias atrás vão aparecer de novo, mas elas vão estar num formato diferente e mais desafiador, porque nos simulados, diferente da lista de exercícios, eles vêm misturados, com outros temas. Aliás, essa é uma outra técnica, que traduzida do inglês, a gente pode meio que dizer que é um intercalamento. É até bizarro falar assim, mas é um termo que a gente usa para intercalar as matérias, seja nas leituras ou nos exercícios. E essa é uma coisa que você treina bastante nos simulados. E é uma maneira de treinar a sua memória de um jeito muito mais eficaz, porque a lista de exercícios de um livro, da escola, do cursinho, eles são sempre do mesmo assunto. E aí o assunto estudado, quando você está intercalando com outras matérias, é mais difícil, mas é como cai no dia da prova. Então, quando você faz simulados, você já vai estar aplicando tanto a repetição espaçada como o intercalamento. Agora que a gente já falou das técnicas gerais, vamos falar de como cada matéria exige uma abordagem diferente de estudo. Eu quero começar aqui por exatas, porque eu sei que ele é um ponto ali onde muita gente trava. Quando eu comecei a estudar, eu fazia como a maioria das pessoas. Então, eu assistia a aula de matemática ou de física, eu via o professor ali resolver os exercícios, eu achava que eu estava aprendendo. Só que quando chegava na hora de fazer a lista de exercícios, às vezes eu travava. Você sente isso aí, às vezes, também? Então, isso acontece porque assistir o professor resolver só passa uma falsa impressão de que a gente está aprendendo aquele conteúdo. Então, o que eu comecei a fazer? Toda vez que o professor apresentava um enunciado, ele tinha ali dado uma certa matéria, aí ele ia começar a resolver os exercícios. A hora que ele apresentava o enunciado, eu pausava o vídeo e eu tentava resolver antes dele. Isso faz toda a diferença, porque você tenta resolver por conta própria e aí percebe exatamente aonde você está ficando travado. E aí, quando você dá o play, o professor explica. Você foca muito melhor ali nos pontos que realmente importam. E tem outra vantagem quando você faz isso. Os professores, eles geralmente fazem exercício com uma dificuldade crescente nas aulas. Então, eles começam com os exercícios que são mais básicos e depois eles vão para o nível médio e para os mais difíceis. Quando você tenta resolver antes dele, você aproveita essa progressão para ir treinando a sua mente para lidar com desafios cada vez maiores, coisa que muitas vezes quando a gente está numa lista de exercícios não tem essa progressão muito clara. Então, você se beneficia dessa progressão de dificuldade também quando você vai fazendo os exercícios durante a aula antes do professor. E para biologia e geografia física, qual que é a melhor forma de estudar? Bom, essas matérias, elas têm algo em comum, que é uma quantidade absurda de informações que você precisa se lembrar. E se você já teve aquela sensação que saiu de uma aula e 15 minutos depois não lembrava mais nada, relaxa, isso é super normal. O que eu descobri ao longo do tempo é que a nossa cabeça, ela funciona muito melhor quando a gente tem, vamos chamar assim, um mapa para completar as informações que chegam. É como se você fosse assistir a uma série e já soubesse o resumo do episódio. Você entende melhor o que está rolando, porque já tem uma ideia do contexto. Então, antes das aulas, eu gastava 5 minutinhos ali olhando para um mapa mental sobre o tema que ia ser dado. Então, não precisa ser nada muito elaborado. A dica é bem simples. Entra no Google, escreve ali mapa mental e coloca o nome do tópico daquela aula. E aí você, por exemplo, sei lá, mapa mental, respiração celular, ou mapa mental, ciclo do nitrogênio. E você vai achar
várias opções prontas. O objetivo aqui não é entender tudo de cara, mas só dar uma olhada nos principais termos e como eles são concatenados um com o outro. Isso já vai pré-preparar o seu cérebro para absorver as informações durante a aula de uma forma muito mais organizada. Então, quando você faz isso, você percebe que absorve muito melhor o conteúdo durante a aula e você gastou 5 minutos para uma coisa que você vai gastar depois, 1 hora depois, assistindo essa aula. E aí, na prática, é como se depois, quando você estivesse assistindo a aula que o professor estivesse dando, você só fosse pré-preenchendo as lacunas no mapa que você já tinha criado na sua cabeça. Isso ajuda demais na sua retenção e te poupa aquele desespero de não lembrar nada depois. Já para as matérias de humanas, que sejam história, filosofia, sociologia e geografia política, é completamente diferente de biologia ou de exatas. Isso porque essas matérias elas têm uma dinâmica mais leve, mais narrativa, o que significa que você não precisa de tanto esforço mental assim para absorver elas. A minha dica aqui é simples. Aproveita para assistir as aulas dessas matérias enquanto você faz atividades no seu dia a dia, como por exemplo, almoçar, lavar a louça, caminhar na esteira, por exemplo. Isso economiza tempo e deixa momentos de maior foco justamente para aquelas matérias mais complexas que é matemática, física, biologia, redação. Claro, essa dica aqui ela se aplica mais para quem está prestando matérias que humanas não tenham peso maior na segunda fase. Mas se você estiver prestando uma carreira de humanas, aí vale a pena você ponderar isso daqui que eu acabei de falar para você. Outra estratégia que funcionava muito para mim era intercalar uma aula de humanas entre 2 blocos intensos de exatas. Então, por exemplo, após 2 horas de estudo de matemática, quando eu chegava ali na terceira hora, a minha cabeça travava. Então o que eu fazia era, por exemplo, colocar uma aula de história ou de geografia logo depois, porque isso era meio que um descanso mental. E aí eu podia depois voltar a estudar matemática com a cabeça muito mais fresca. Você vai ver que você consegue estudar muito mais horas naquele dia se você aplicar essas intercaladas de matérias também. Então, isso ajuda porque variar os estímulos no cérebro evita uma sobrecarga. E uma última dica é não perde tempo anotando tudo. O importante aqui, principalmente em humanas, é entender as narrativas e não ter um caderno cheio de informações. E relaxa, você já vai revisar esses conteúdos quando você fizer exercícios ou simulados depois. Então você não precisa ter tudo aquilo que o professor fala anotado no seu caderno. Por último, e talvez mais importante, a gente vai para português e redação, que eu acho que são áreas que podem ser decisivas no vestibular de qualquer pessoa, especialmente no Enem, onde redação tem um peso ali absurdo. Então, começando com português, a minha dica é simples: foca em interpretação de texto. Essa habilidade é a base de praticamente todas as questões. Gramática, enfim, eu acho que vale a pena revisar, mas só lá mais pro final do ano, se for realmente necessário para o seu vestibular, porque para o Enem, por exemplo, quase não cai. Agora, sobre redação, que talvez a mais importante matéria de todas, ela pode ser um divisor de águas na sua preparação. Muita gente estuda errado. Eles assistem às aulas teóricas, mas elas travam na hora de escrever a redação. A minha recomendação é começar direto com modelos prontos de redação. Eles ajudam você a entender a estrutura e eles te dão ali um norte, para praticar e adaptar conforme você for ganhando confiança. Se você está começando, priorize o formato do Enem. Ele costuma ser o mais simples. Por exemplo, eu segui essa ordem. Eu comecei estudando redação do tipo do Enem, depois eu fui de redação para a Unesp e depois eu fui para redações do tipo FUVEST, que tem uma dissertação muito mais complexa. Mas não adianta eu querer começar a treinar para o FUVEST se eu não consigo fazer nem a redação do Enem antes. E aí, essa progressão de dificuldade foi me ajudando a ganhar confiança e melhorar progressivamente. Se o seu vestibular tem redação apenas na segunda fase, como é o caso da FUVEST e da Unicamp, eu também sugeriria não gastar muito tempo com elas agora. Foca naquelas redações que vão cair na sua primeira fase e deixa para intensificar os seus treinos das redações que caem na sua segunda fase só depois que você passou na primeira fase. Isso evita que você desperdice tempo, às vezes, praticando redação de um vestibular que você nem vai conseguir prestar. E claro, se você conseguiu depois passar para a segunda fase, aí você vai treinar redação que nem um louco. E fica tranquilo, porque as outras matérias você vai ter estudado bastante, mas aí você realmente gasta tempo só para aquilo que faz sentido para você. Agora, se você gostou dessas dicas, você não pode deixar de ver o próximo vídeo. Eu vou trazer uma ferramenta que foi de longe a mais importante na minha preparação, muito mais importante do que todas essas técnicas que eu trouxe aqui para vocês, que é a utilização de flashcards no Anki. E a verdade é que tem muita gente que já usa flashcards, mas eu tenho certeza que a maioria delas não sabe extrair o máximo dessa ferramenta. Então, para saber mais, é só assistir no próximo vídeo.